A chuva batia forte contra as janelas do voo 801, da Korean Air. Lá dentro, os passageiros se acomodavam para a longa jornada. Voltavam para casa, começavam férias, cheios de esperança e sonhos. Entre eles, estava um homem, vamos chamá-lo de Jin-soo. Ele segurava sua Bíblia, sentindo uma paz interior. A vida lhe pregara uma peça anos atrás, um acidente terrível que o deixara com ossos quebrados e o espírito abalado. Mas, através disso, ele encontrou a fé, tornando-se testemunha de Jeová, e com ela, uma força interior que nunca soube que possuía. Mal sabia ele que o destino lhe reservava outro teste. Conforme o avião se aproximava de Guam, o piloto cometeu uma série de erros fatais. O pouso, antes rotineiro, transformou-se em um pesadelo. O chão se aproximava, rápido demais. O pânico tomou conta da cabine quando o avião atingiu algumas árvores, o impacto enviando ondas de choque através da fuselagem. Gritos encheram o ar enquanto o avião, antes um símbolo de esperança e conexão, era dilacerado. Jin-soo foi jogado violentamente contra o assento. O mundo girou, uma mistura caótica de fogo, barulho e cheiro de combustível de aviação. Ele sentiu uma dor lancinante nas pernas, um eco sombrio de seu acidente anterior. Mas em meio ao terror, uma estranha calma o envolveu. É isso, ele pensou. É assim que termina. E, no entanto, uma faísca de esperança permaneceu, alimentada por sua fé e pela vontade de viver. Ele recuperou a consciência ao som da chuva e de gritos distantes. O mundo era um borrão. Seu corpo estava preso nos destroços. Ele podia ver o céu, um pequeno pedaço de luz em meio ao metal retorcido e ao fogo. Percebeu com um sobressalto que estava vivo. Mas por quanto tempo? O cheiro de combustível queimado invadia suas narinas, um lembrete constante do inferno ao seu redor. Ele podia ouvir o chiado das chamas e os gritos desesperados dos socorristas. O tempo passou de forma confusa. Cada segundo parecia uma eternidade. A chuva, implacável e inclemente, parecia zombar de sua situação. Ele se agarrou à consciência, sussurrando orações por força e livramento. Seu corpo doía, suas pernas latejavam de dor. Ele podia sentir suas forças diminuindo, a escuridão ameaçando engolfá-lo. Então, através da névoa de fumaça e chuva, ele viu um vislumbre de esperança. O feixe de uma lanterna cortou a escuridão, seguido pelo som de vozes. Socorristas! Com o resto de suas forças, ele gritou, sua voz rouca, mas cheia de desespero. Ele viu a silhueta de um bombeiro, seu rosto iluminado pelo fogo, estendendo a mão para ele. Uma onda de alívio o invadiu quando mãos fortes o puxaram dos destroços. Ele estava a salvo. Enquanto o colocavam na ambulância, a magnitude da tragédia ao seu redor começou a se concretizar. O ar era denso com o cheiro de morte. Ele havia sobrevivido, mas muitos outros não. O pensamento o encheu de uma profunda tristeza. Ele havia sido poupado, recebido uma segunda chance. Mas por quê? Deitado na maca, com o corpo machucado e quebrado, ele se viu atraído pelas palavras de Mateus 10:6-33. Portanto, continuem a buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo, antes uma fonte de conforto, agora ressoava com uma nova clareza. Ele estava buscando o reino de Deus, tentando viver uma vida de fé e serviço. Seria essa a razão de sua sobrevivência? Ele não podia deixar de sentir que sua fé havia desempenhado um papel em seu livramento. Ela lhe dera força diante da morte, esperança quando tudo parecia perdido. Havia sido sua âncora na tempestade. Ele passou semanas no hospital, seu corpo se curando lentamente. A dor física era excruciante, mas não era nada comparada à turbulência emocional que ele experimentou. Ele era assombrado pelas memórias daquela noite, os gritos, o fogo, a avassaladora sensação de impotência.
Mas apesar de tudo, sua fé nunca vacilou. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Ele percebeu que a vida era um presente precioso, que podia ser tirado a qualquer momento. Ele estava determinado a honrar esse presente, vivendo uma vida com propósito e significado. A história de Jin-Soo não é apenas uma história de sobrevivência, é um testemunho do poder da fé e da resiliência do espírito humano. Ele emergiu dos destroços do voo 801 para sempre mudado. Ele carregava as cicatrizes, físicas e emocionais, como um lembrete daquela noite fatídica. Mas ele também carregava um profundo sentimento de gratidão por ter recebido uma segunda chance na vida. Ele dedicou sua vida a compartilhar sua história, na esperança de inspirar outros com sua mensagem de esperança e resiliência. Ele falou sobre a importância da fé, não como uma garantia contra as dificuldades, mas como uma fonte de força diante da adversidade. Ele acreditava que sua sobrevivência era um presente, que vinha com a responsabilidade de viver uma vida digna do sacrifício feito por aqueles que pereceram. A queda do voo 801 foi uma tragédia, uma lembrança brutal da fragilidade da vida. Mas em meio aos destroços, também havia histórias de coragem, compaixão e o poder duradouro do espírito humano. A história de Jin-Soo é uma dessas histórias, um farol de esperança brilhando através da escuridão, lembrando-nos que, mesmo diante de uma tragédia inimaginável, a fé e a resiliência podem iluminar nosso caminho.